1 Pedro 1, de 1 a 9, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora nisso vocês exultam ou se alegram, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmando o valor da fé de vocês, que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam, se alegram, com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Amém. Se você puder, feche os teus olhos, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, a palavra de Deus que é maravilhosa. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra nesta noite. Oramos e pedimos que, mais uma vez, o Senhor fale aos nossos corações. Nós viemos aqui com sede, com fome, e não viemos aqui apenas para mais um culto, mas viemos nos encontrarmos contigo, ouvirmos a tua voz. Nos ajuda a entender a tua palavra, Pai. Revela a tua palavra aos nossos corações, de tal maneira que as escamas dos nossos olhos caiam, para que a gente consiga enxergar aquilo que o Senhor deseja falar conosco e nos mostrar nessa noite. Que a unção do teu Espírito que ensina esteja sobre as nossas vidas, que a unção do teu Espírito que capacita esteja sobre a minha vida, me capacitando, Deus, para que eu consiga transmitir aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações nesta noite. Que não haja impedimentos para o teu agir neste lugar, Pai. Fale livremente, faça aquilo que o Senhor deseja fazer nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus aí? Só para nós entendermos algumas coisas antes de entrarmos na mensagem aqui. Esta carta ela é escrita por Pedro, apóstolo, discípulo de Jesus, aquele que você deve se lembrar, aquele que gostava de falar bastante, aquele que, quando tinha uma oportunidade, ele já aparecia na frente, aquele que, quando Jesus começa a revelar e falar sobre a sua morte, Pedro é aquele que se levanta e diz: meu Senhor, eu estou com você, se necessário for, eu morro pelo Senhor. Aquele cara animado, aquele cara empolgado, algumas vezes tão empolgado que falava antes da hora, era precipitado algumas vezes. Na verdade, esta carta aqui ela é escrita já há alguns anos, vários anos na verdade, depois da morte e ressurreição de Jesus. Mas Pedro, como um discípulo e um apóstolo, ele foi alguém que caminhou com Jesus, esteve no ministério de Jesus, esteve ao lado de Jesus, viu os milagres, as maravilhas que Jesus havia feito durante seu ministério. É este Pedro aqui, na verdade, ele começa escrevendo esta carta, se apresentando, dizendo: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. E ele endereça esta carta, né? Ele diz para quem que ele estava escrevendo, ele diz para os eleitos, e na verdade, os eleitos aqui, os cristãos na verdade na época, aqueles que haviam ouvido e aceitado a mensagem de Jesus, haviam se convertido ao Evangelho,
E ele está mandando esta mensagem, esta carta para estes irmãos que eram convertidos, né? Pedro, na verdade, ele foi apóstolo aos judeus, diferente de Paulo, que foi para os gentios. Então esta carta que ele está escrevendo para a igreja, ele está escrevendo para irmãos. E ele fala aqui que estes irmãos, na verdade, eles eram como forasteiros, estavam na verdade forasteiro ou diáspora, depende da versão que você lê da tua Bíblia. Você vai ver que o significado disso é que eles não estavam na terra deles, ou seja, judeus que estavam espalhados por vários lugares. E o motivo de, na verdade, estarem espalhados por vários lugares era por conta da perseguição que eles já estavam sofrendo e enfrentando nesse período aqui que Pedro escreve esta carta. Ele escreve esta carta provavelmente em 63 depois de Cristo. Provavelmente, quando você vai olhar a história, Pedro provavelmente morreu, foi martirizado, pregado em uma cruz de ponta cabeça em 64 depois de Cristo. Então, talvez pouco tempo antes de ele morrer, ele escreve esta carta, e neste período, na verdade, já se havia uma perseguição aos cristãos da época. Por isso que, na verdade, eles estão espalhados. Não era, claro, que o único motivo, eles acabaram se espalhando, como naturalmente acontece até nos dias de hoje, onde as pessoas, até por motivos, muitas vezes, de oportunidades, acabam mudando de cidade, de país, indo a uma outra terra, uma outra nação, às vezes por conta de um emprego, enfim. E então não era o único motivo, na verdade, mas um dos motivos, é claro, que era a perseguição. Então, judeus espalhados por vários lugares. E ele cita aqui alguns lugares, né? Ele fala no Ponto, diáspora no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Na verdade, toda essa região aqui, ele está falando sobre a Ásia Menor. Então, esses irmãos estão sofrendo perseguição. Esses irmãos, talvez muitos deles já se sentindo oprimidos e até talvez tristes com a perseguição, porque ser perseguido, né, não poder viver em paz não é uma coisa boa. E estes irmãos, o Evangelho, na verdade, isso aqui a gente está falando de 60 e poucos depois de Cristo, então o Evangelho estava no começo ali, né? A mensagem sendo espalhada a todos os cantos e sofrendo já perseguição, aqueles que seguiam a Jesus e sofrendo perseguição. Então foi para estes irmãos, na verdade, que o apóstolo Pedro vai enviar esta carta aqui. E esta carta é interessante que o tema, na verdade, o teor da carta, ele vai falar muito sobre sofrimento. Na verdade, na carta você vai encontrar inúmeras vezes a palavra sofrimento. Ele vai falar muito sobre sofrimento, sobre dor, sobre tristeza, que na verdade, dentro daquele contexto, é o que aquelas pessoas estavam vivendo por conta de toda a situação de perseguição e daquela confusão. Eu penso que talvez o apóstolo Pedro tenha escrito esta carta pelo fato de ele ter autoridade para falar sobre este assunto. Porque de fato, ele foi alguém que em algum momento da sua vida e na sua caminhada também perdeu a esperança por conta do sofrimento. E ele vai falar muito nessa carta sobre esperança, sobre olhar para frente, né, não desistir no meio do sofrimento. Este Pedro aqui é aquele Pedro, como eu estava dizendo para vocês, que certa vez Jesus disse para Pedro, dizendo: olha, o diabo me pediu a tua vida, mas eu neguei, eu não deixei. E aí é quando Pedro então vai dizer para Jesus: oh, Jesus, mas se for necessário, eu morro com você, está tudo certo, eu entrego a minha vida. E quando Jesus olha para Pedro e diz: mas Pedro, deixa eu te dar uma notícia aqui, é o seguinte, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. Pedro fica indignado com aquilo, afinal ele era alguém que amava Jesus, ele era alguém que pensava que realmente ele entregaria a sua vida, se fosse necessário, para que Jesus ficasse vivo. Afinal, na verdade, você vai perceber que até os discípulos próximos de Jesus tinham dificuldade de entender o que Jesus havia vindo fazer aqui. Eles pensavam Jesus como um rei, muitas vezes terreno, ou seja, ele veio para reinar, se assentar em um trono, e sentaremos ao lado dele neste trono, tanto que você vai ver que os discípulos discutiram algumas vezes sobre isso, quem que vai sentar do lado direito, quem que vai sentar do lado esquerdo, que quando ele assumir o trono, quem que vai estar lá com ele. Eles pensavam que Jesus iria reinar
na terra, de que ele sentaria num trono e eles estariam ali naquele time vencedor, onde Jesus está no trono e nós, os discípulos, vamos estar lá com ele. Só que Jesus fala para Pedro: Pedro, você vai me negar. Pedro fica indignado com aquilo, e a gente sabe da história, bastante conhecida. A gente sabe que no momento que pegam Jesus, prendem Jesus e vão interrogar Jesus, para que então depois disso Jesus fosse entregue e morto em uma cruz. A gente sabe que ali no Getsemane, quando os guardas chegam, os discípulos na verdade se dispersam, cada um corre para um lado com medo daquela confusão. E não diferente, Pedro faz a mesma coisa, ele também foge, mas ele vai seguindo meio de longe, e ele vai observando o que está acontecendo, e quando ele chega perto do lugar onde Jesus iria ser interrogado, então ele está ali observando para ver o que é que iriam fazer ao seu Senhor, quando uma pessoa ali o reconhece e diz: você não é um deles, você não estava com Jesus? E Pedro diz: não sou eu, nem o conheço. E por 3 vezes isso acontece. Pedro, talvez sem perceber naquele momento, ou sem se lembrar da palavra que Jesus havia dado a ele, ele nega Jesus 3 vezes, o galo canta, e Jesus olha para Pedro, e Pedro percebe a besteira que havia feito. Ele foge dali, ele vai embora, com o seu coração partido, talvez vivendo um dos piores dias ou momentos da sua vida. E eu digo isso porque Pedro, na verdade, ele havia abandonado a sua vida para seguir a Cristo. Ele era um pescador, tinha os seus negócios, o seu trabalho, e um dia ele se encontra com Jesus, e Jesus o chama, e ele deixa tudo para trás para seguir a Jesus. Então agora nesse momento é como se ele tivesse perdido tudo que ele tinha. Ele já havia abandonado a sua vida anterior para entregar a sua vida a Cristo, mas agora ele abandona Cristo, e a questão é: o que é que eu vou fazer neste momento? E a gente sabe o que ele fez. Ele voltou para a vida antiga, ele voltou a ser um pescador, ele voltou para a praia, mas com certeza com o seu coração tão abatido, tão entristecido. Talvez um dos piores momentos de sua vida, talvez pensando: o meu amigo querido, o meu Senhor, no momento que ele mais precisou, eu o abandonei, eu virei as costas, eu fui o cara que falei que ia estar com ele, que ia estar ao lado dele, mas no momento que ele mais precisou, eu virei as costas, e agora ele foi crucificado. E Pedro foge, e Pedro vai fazer o que ele fazia antes, quando depois de Jesus morrer e ressuscitar, Jesus aparece a Pedro. E Pedro está na praia, e Jesus o chama, e Jesus faz perguntas a Pedro, e pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro diz: eu te amo, Senhor. E Jesus fala para ele: apacenta as minhas ovelhas. E por 3 vezes Jesus faz essa pergunta: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhinhas. E Jesus estava dizendo para Pedro o seguinte: olha, talvez, Pedro, você tenha desistido de você, mas eu quero te dizer que eu não desisti de você. O teu erro não invalidou o chamado que eu tenho na tua vida. O teu erro não impossibilitou de você viver tudo que eu tenho preparado para a tua vida. Vai lá e faça o que eu te chamei para fazer. É esse Pedro agora aqui que escreve esta carta. Ele é alguém que tem autoridade para falar sobre isso, porque ele é alguém que talvez em algum momento de sua vida perdeu a esperança. Ele talvez naquele momento de dor, de aflição, ele foi alguém que com certeza deixou de olhar para frente e pensar: puxa, Deus pode me usar mais uma vez. Mas é esse Pedro aqui, depois que ele é encorajado pelo Senhor ali mais uma vez, é esse Pedro aqui, quando você começa a ler Atos dos Apóstolos, é esse Pedro que se levanta para pregar, e mais de 3.000 pessoas se convertem com a sua pregação. É este Pedro aqui que você vai ler em Atos dos Apóstolos, que a Bíblia vai nos dizer que quando Pedro passa, as pessoas, os enfermos são curados. É este mesmo homem, ou seja, aquele que um dia perdeu a esperança, agora mais uma vez está sendo usado por Deus. E é este discípulo, este apóstolo aqui que agora escreve esta carta e esta mensagem para irmãos que estão se sentindo desanimados, e a sua intenção é animar estes irmãos e levar a eles esperança. Essa palavra é de Deus para as nossas vidas também, porque talvez não da mesma forma que
estes irmãos estavam sofrendo, talvez a gente não sofra a mesma coisa, mas de fato sofremos algumas coisas nas nossas vidas. Talvez não seja uma perseguição, mas talvez seja uma perda, talvez seja uma frustração dos nossos planos ou de um sonho que nós tínhamos. E muitas vezes durante a nossa caminhada, a nossa jornada cristã, nós nos sentimos talvez exatamente como aqueles irmãos talvez estavam se sentindo, desanimados, desencorajados, tristes, talvez sem saber o que fazer. Então Pedro envia esta carta àqueles irmãos, falando para eles o seguinte: olha, existe esperança, vocês podem se alegrar mesmo quando as circunstâncias são adversas. E aí ele vai falar exatamente sobre isso. Então eu quero olhar com vocês aqui estes primeiros 9 versículos que ele fala a estes irmãos. No versículo 3, depois da apresentação e ele dizer para quem que era esta carta, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Não sei se você entendeu o que ele está falando aqui. Ele está dizendo: olha, Jesus Cristo nos chamou, nos regenerou para uma viva esperança. Ele está falando com gente que não tem esperança, talvez. Ele está falando com gente que está desanimada. Ele está falando com gente que não está conseguindo de repente olhar para o futuro e pensar que existe um futuro melhor. E ele está dizendo: vocês precisam crer que existe uma esperança, e essa esperança é viva, essa esperança não está morta. E ele vai dizer o porquê que esta esperança é viva. Ele vai dizer: mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, ele está dizendo para aqueles irmãos o seguinte: olha, sim, Jesus morreu, porque na verdade a esperança para muitos deles, eles colocavam em Jesus, e quando Jesus morre, na verdade para muitos a esperança havia morrido também. O rei deles, o Senhor deles, aquele que teria vindo para se assentar em um trono e ser o Senhor e ser o Todo-Poderoso, agora morre, e muitos se sentem desencorajados. Agora nós perdemos o nosso Senhor, mas ele vai trazer a seguinte mensagem: olha, a nossa esperança, ela até pode ter morrido, mas ela ressuscitou. Ele está dizendo o seguinte: a nossa esperança na verdade está no nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso a nossa esperança está viva. Sabe por quê? A nossa esperança, ela não está em coisas, a nossa esperança não está em pessoas, a nossa esperança não está na política, a nossa esperança não está em lugar nenhum a não ser no nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele vive e ele reina, e por isso nós podemos ter esperança. É o que ele está dizendo. Vocês podem ter esperança, ele está dizendo. Nossa esperança é viva, porque o nosso Senhor Jesus vive. Deixa eu te dar a notícia: você não adora um Deus morto, você adora um Deus que vive e reina, é sobre tudo e sobre todos. Domingo eu preguei sobre a soberania de Deus. Existe um Deus que está acima de tudo, de todos. Ele é Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele está acima dos governos, dos poderosos desta terra. Então, se eu sirvo a este Deus, existe esperança para mim, independente da circunstância que eu esteja vivendo. Então ele vai lembrar talvez aqueles irmãos de que existia uma esperança viva, independente das perseguições, independente dos apertos e das dificuldades que vocês talvez estejam enfrentando. Existe esperança porque Jesus está vivo. Versículo 4 ele diz: para uma herança. E na verdade aqui ele vai dar motivos. Ele vai colocar alguns pontos aqui. Ele está dando àqueles irmãos e aquelas pessoas, na verdade, motivos para eles se alegrarem, para eles estarem contentes e felizes, para eles olharem para frente com esperança. Porque na verdade, às vezes a gente coloca a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa expectativa na coisa errada. E talvez é o que estava acontecendo com aqueles irmãos, porque a circunstância não estava muito boa. E então eles estavam se sentindo desanimados, desencorajados, preocupados, com medo. E então Pedro vai dar a eles alguns motivos do porquê eles poderiam, mesmo na situação que estavam vivendo, estar contentes, felizes, cheios de esperança com dias
melhores. Segundo motivo, versículo 4, ele diz: para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Segundo motivo que ele vai dizer para eles, porque é que eles poderiam se alegrar mesmo no momento a que eles estavam vivendo, ele vai dizer: olha, vocês podem se alegrar, sabe por quê? Pois existe uma herança reservada no céu para vocês, e ele diz: esta herança, ela não pode ser destruída, ela não fica manchada, ela não murcha, ela está reservada nos céus para vocês. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: olha, você pode passar o que for nessa vida, você pode enfrentar circunstâncias difíceis nessa vida, você pode ter o teu carro roubado sim nessa vida, as coisas que você tem, que você conquista, você pode perder sim na vida, e muitas vezes a gente fica triste por conta de coisas que a gente perde, mas ele vai lembrar aqueles irmãos de algumas coisas. Ele vai dizer: tem coisa que você não perde, tem coisa que não tem como o ladrão vir e roubar de você, tem algo que as pessoas não conseguem tirar de você, tem algo que ninguém vai conseguir arrancar de você, e esse algo, ele fala, é uma herança que está no céu, de Deus, preparado para a tua vida. E na verdade ele vai lembrar daqueles irmãos de que, dizendo isto, que a vida na verdade é tão passageira e tão rápida, e algumas vezes nós estamos tão tristes e tão chateados por conta de perdas, por conta de situações, e ele está lembrando aqueles irmãos, dizendo: olha, na verdade vocês foram criados para a vida eterna, é por tempo passageiro, e fiquem tranquilos, descansem o coração, porque existe uma herança, uma recompensa que está guardada no céu. Ali o ladrão não pode roubar, ali a ferrugem não pode corroer. Existe uma promessa de uma herança para aqueles que servem a Deus. Então ele está dando aqui mais um motivo. Você pode até perder coisa aqui, mas saiba, existe uma herança no céu preparada para você. E na verdade Jesus fala sobre isso. Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21, ele diz: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças, a ferrugem, corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o seu coração. É sobre este tesouro aqui que Pedro está falando com aqueles irmãos, porque talvez eles estão preocupados até de perderem suas próprias vidas. Talvez eles estão preocupados, mas olha, por conta da perseguição, e se matarem um familiar meu, e se arrancarem algo de mim, e se tomarem as nossas casas, e se tacarem fogo na nossa casa, e se pegarem as nossas coisas, e talvez com os corações preocupados por conta de coisas, e Pedro vai levar a eles mais um motivo do porquê que eles poderiam se alegrar, mesmo com tudo aquilo que estava acontecendo. Ele os lembra de que existia uma herança que o ladrão não podia roubar, uma herança eterna que estava no céu, reservada para aqueles irmãos. Existe uma herança para você também que serve a Deus. Terceiro motivo, versículo 5, ele vai dizer que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Ele fala algo aqui para aqueles irmãos poderoso. Ele diz: olha, vocês são guardados pelo poder de Deus. Você já parou para pensar nisso? Imagina que você pudesse ter um segurança. Você pensa: bom, acho que eu estou seguro porque tem um segurança. Agora imagina que se o teu segurança é aquele que é o mais poderoso, é aquele que é imbatível, é aquele que não tem alguém que consiga vencê-lo. É o que ele está dizendo aqui: olha, existe um Deus que guarda vocês pelo seu poder, existe um Deus que é todo poderoso, e este Deus que é todo poderoso, ele guarda vocês. Na verdade eu penso que ele estava lembrando aqueles irmãos de algumas coisas. Talvez ele estava querendo dizer para aqueles irmãos o seguinte: gente, deixa eu falar algo para vocês, não existe algo que saia do controle das mãos de Deus. Deus guarda vocês, Deus está com vocês, Deus está vendo vocês, Deus sabe de tudo que vocês estão enfrentando. Ninguém pode
pode matar você se Deus não permitir que aconteça, se não chegar a tua hora. Ele está dizendo, Deus Todo-Poderoso, Ele guarda a vida de vocês. Mas como assim? Nós estamos sofrendo perseguição, está difícil demais, sim, mas Deus está com vocês, e é este Deus que guarda a vida de vocês. Então na verdade Ele está dando mais um motivo aqui, para que aqueles irmãos pudessem ficar tranquilos e se alegrarem, mesmo no meio das adversidades. Deus, o Todo-Poderoso, estava com eles. Você crê nisso? Às vezes é difícil de crermos, porque nem sempre a gente sente. Tem vezes que a gente sente, né? Tem vezes que você percebe o cuidado de Deus, um livramento de Deus, mas nem sempre a gente sente. Nem sempre a gente percebe o cuidado ou um livramento de Deus. Às vezes, na verdade, eu fico pensando nisso. Às vezes a gente até pensa, Deus não me livrou, enquanto às vezes eu depois paro para pensar, e na verdade talvez Deus tenha me livrado e eu nem percebi. É aquela história de que o pneu do carro estourou e você falou, caramba, Deus não me livrou disso aqui. Talvez, quem sabe, o pneu estourou e Deus não tenha te livrado de um acidente ali na frente que talvez ia tirar a tua vida. Às vezes a gente não percebe, às vezes a gente não vê, às vezes a gente não sabe o que Deus está fazendo. Mas a palavra diz que existe um Deus que guarda as nossas vidas. A palavra nos afirma que existe um Deus que guarda as nossas vidas, que nos livra do mal, que dá ordem aos seus anjos em favor das nossas vidas, para nos guardar, para nos livrar, né? Um salmo maravilhoso, conhecido, e você conhece esse salmo, vai falar sobre isso, sobre o cuidado de Deus para conosco. O salmista diz assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. O Deus que você serve nem dorme. Você está dormindo, Ele está acordado, guardando a tua vida. Ele não permitirá que seus pés vacilem. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal. Não é de alguns males, de todo mal. Nem de noite, a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída, a sua entrada, desde agora e para sempre. Não são alguns dias, não é o dia de culto, agora para sempre. Você pode contar com Deus que guarda a sua vida. E Ele está dizendo isso para aqueles irmãos, olha, vocês servem um Deus que é todo poderoso, e este Deus que é poderoso, Ele se encarrega de guardar a vida de vocês. Porque talvez em algum momento eles tenham perdido a alegria, perdido a esperança, preocupados. Porque em momentos de aperto nas nossas vidas, em momentos de perseguição, em momentos onde parece que as coisas saíram do controle, algumas vezes nos sentimos com medo, preocupados. Mas Ele está lembrando aqueles irmãos, olha, vocês precisam ser lembrados que o Todo-Poderoso é aquele que guarda a vida de vocês. E aí Ele diz o seguinte no versículo 6, nisso vocês exultam. Nisso vocês se alegram. Diz, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam conquistados por várias provações. Ou seja, Ele dá aqui alguns motivos, e Ele diz, nestas coisas vocês se alegram. Por mais que no momento vocês passem por alguns apertos, por mais que as circunstâncias que rodeiam a vida de vocês não estejam aos olhos naturais 100%. Eu sei, estão sofrendo alguns apertos, eu sei que está meio difícil, eu sei que a perseguição está grande, mas Ele vai dizer para eles, mas por estas coisas que eu acabei de falar para vocês, vocês podem exultar, vocês podem se alegrar. Que coisas são estas? Ele está dizendo, olha, Deus está com vocês, Deus protege vocês, olha, Deus guarda vocês, Deus não se esqueceu de vocês. Ele está dizendo, por conta disso tudo, olha, vocês têm esperança, a esperança de vocês é viva, Ele vive, Ele reina. Por todas estas coisas, Ele está dizendo, vocês podem
se alegrar. Então deixa eu te dizer algo nessa noite. Talvez você chegou neste lugar pensando: eu não tenho motivos para me alegrar. Eu vim nessa noite para te dizer: você tem motivos para se alegrar. Talvez você está dizendo: Gui, você não sabe da minha situação, da minha circunstância. Se eu te contar, você vai dizer para mim que eu não tenho motivos para me alegrar. E eu novamente digo para você: você tem motivos de se alegrar nesta noite, porque você tem uma esperança que é viva, porque você serve a um Deus que é todo poderoso e guarda a sua vida, porque você tem alguém do seu lado que é aquele que te livra de todo mal. Isto são motivos para que você possa e consiga se alegrar nessa noite, independente das circunstâncias que você está enfrentando. Por isso, dá um sorriso para mim, deixa eu ver. Olha, tem gente que não está sorrindo. Mas pastor, eu não tenho motivo. Ele acabou de falar para a gente, para aqueles irmãos: nisso vocês se alegram. Mas não está tudo do jeito que eu imaginei, pastor, eu sei. Mas não saiu do jeito que eu planejei, eu sei. E é exatamente isso que ele está falando com aqueles irmãos. Ele sabe da situação, ele sabe da perseguição. Ele não está abafando e fingindo que nada está acontecendo. Não, ele diz: olha, por breve tempo, se necessário, sejam conquistados por várias provações. Ou seja, tem coisa que deixa chateado mesmo. Tem coisa que às vezes nos abate um pouco, e a gente fica um pouco... Ele diz: está tudo bem, está tudo bem. Eu sei que tem situações de aperto que de alguma forma tentam nos colocar para baixo, mas ele diz: existem motivos para nos alegrarmos no Senhor. Nós temos esperança, nós temos uma herança incorruptível, nós somos guardados pelo poder de Deus. Passe pela tempestade que for, mas não perca a fé. Não permita que um momento difícil roube a sua alegria de viver. Porque talvez uma das grandes coisas que o diabo vai tentar fazer com você é exatamente isso. Talvez ele não conseguiu ou não consiga destruir a tua vida, mas se ele roubar a tua alegria, já é muita coisa. Você está lá vivendo, mas já perdeu a alegria. As situações, as adversidades são difíceis e você está cabisbaixo, para baixo, triste demais. Não consegue olhar para frente com esperança de dias melhores. E eu percebo que, na verdade, tem sido uma grande arma do diabo desde sempre, abater o povo de Deus, entristecer o povo de Deus. Precisamos ser lembrados que podemos sorrir, independente da situação ou circunstância que temos vivido, porque Ele está conosco, até no vale da sombra da morte, nos dias difíceis, nos dias de luta, nos dias de guerra. Existe um Deus que segura a nossa mão, que de alguma forma, não sei como, algumas vezes alegra o nosso coração, coloca esperança, paz que excede o entendimento. Tem momentos que a gente não consegue nem saber de onde está vindo a alegria, mas a alegria vem no nosso coração. Deus coloca paz no nosso coração. Deus de alguma forma nos faz enxergar, olharmos para frente com fé, com esperança de que se Ele está no controle, vai melhorar. A gente chora algumas vezes, a gente fica triste, mas na verdade essa não deve ser a maneira que o cristão vive a sua vida todos os dias. A gente chora, mas o choro dura uma noite, a alegria vem pelo amanhecer. O crente não vive chorando todo dia, não. É isso que o diabo quer. O diabo quer que você fique chorando todo dia. A nossa tristeza tem tempo de validade. A gente chora às vezes por conta de alguma situação, mas logo depois a alegria do Senhor vem e enche os nossos corações. Por isso que Paulo aos Coríntios, em 2 Coríntios, no capítulo 4, passagem conhecida também dos versículos 14 a 16 a 18, ele diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque nessa nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem.
porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Ele quase que está falando a mesma coisa que Pedro está falando para aquelas pessoas. Ou seja, a nossa alegria a gente encontra em outro lugar, nós temos outra fonte de alegria. Ele está dizendo, nós não colocamos os nossos olhos nas coisas que se veem, mas naquelas que não se veem. E por isso, até em algum momento podemos ser sim conquistados ou nos sentirmos abatidos, mas o nosso olhar, na verdade, não está nestas coisas, nas circunstâncias, mas naquilo que os nossos olhos não muitas vezes conseguem ver. E exatamente isso, esse encorajamento que o apóstolo Pedro está dando àqueles irmãos. Versículo 7, ele diz, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo. Ou seja, ouro perecível mesmo apurado pelo fogo. Ele está falando do ouro mais puro, do ouro purificado. Ele está dizendo, a fé de vocês tem maior valor do que um ouro extremamente puro. Resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ele está dizendo para aqueles irmãos que, na verdade, aquelas situações de adversidade geram algo. Na verdade, ele está falando sobre uma fé que é confirmada. E é o que Paulo vai dizer aqui, que na verdade as tribulações, as dificuldades, na verdade servem para um propósito. Quando você passa por uma tempestade e você chega do outro lado, o que acontece? A tua fé é fortalecida. Você olha para trás e percebe, não morri na tempestade, achei que ia morrer, mas não morri, Deus estava comigo, Deus me sustentou, Deus me fez passar por essa tempestade. O que acontece? Qual a consequência disso? A minha fé cresce, a minha fé aumenta, eu saio da tempestade mais forte, para uma próxima tempestade eu já estou com mais fé. Agora pode vir outra tempestade, porque eu já passei por uma, eu já passei por uma doença, eu já passei por uma dificuldade, eu já passei por uma necessidade, e vi que não morri, que Deus estava comigo, que Ele foi provisão no momento que eu precisei, Ele me sustentou no momento que eu precisei. A tua fé é fortalecida para um próximo desafio. E ele está dizendo o valor, ele está falando sobre o valor da nossa fé. Às vezes a gente valoriza aquilo que não tem tanto valor, e ele de alguma forma está mostrando àqueles irmãos o que é mais precioso. Deixa eu te dizer, mais precioso do que qualquer coisa que você possa ter, mais precioso do que bens que você pode adquirir, mais precioso até as pessoas, amigos que te rodeiam, é a sua fé. Sabe por quê? Porque se você crê, se você acredita, na verdade a fé é esse instrumento que nos tira do lugar que nós estamos e nos leva para o lugar que Deus tem preparado para as nossas vidas. É a fé que nos leva, é a fé que nos permite ficarmos de pé mesmo em meio a situações difíceis, e muitas vezes a gente acaba valorizando tantas coisas. Na verdade a gente deposita a nossa confiança, é na conta do banco, é na política, é no amigo, no tio, na avó, mas na verdade ele está dizendo, olha, vocês precisam entender que de maior valor, o que é de mais precioso, não são as circunstâncias, nada disso, é a fé de vocês, porque é a fé de vocês que vai sustentar a vida de vocês no meio destas tribulações. A nossa fé nos permite vivermos aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? É claro, Deus é tão grande, Ele é tão poderoso, Ele tem coisas para mim e para você que às vezes é difícil de crer. E se eu não tiver fé, eu acabo não vivendo. Por quê? Porque se eu não acredito, eu não dou passo, eu não faço nada, eu nem acredito mesmo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Então ele vai mostrar àqueles irmãos o que era mais precioso e de maior valor. Ele está dizendo a fé de vocês. De alguma forma ele está os encorajando, olha, não percam aquilo que vocês têm de maior valor, a fé de vocês. E na verdade um encorajamento para nós nessa noite, porque na verdade quando a gente enfrenta situações difíceis e adversidades, muitas vezes as situações de alguma forma tentam fazer o quê? Esmagar a nossa fé. É natural do ser humano nós vivermos a nossa vida e de forma natural. Somos seres humanos, de carne, osso, sentimento. Estamos passando por uma dificuldade e muitas vezes a dificuldade faz com que a gente duvide, desconfie,
fique com medo, preocupado, e acho que Deus não vai fazer não. Acho que esse negócio não vai dar certo não. Porque às vezes a gente apoia a nossa confiança nas coisas. E a gente se esquece que mais importante do que isso aqui que nos rodeia é a fé nos nossos corações. Se Deus disse que vai, vai. Mas a circunstância diz que não interessa. O que importa é o que Deus disse. Se Deus disse que vai fazer, mas Gui, não me parece que vai acontecer. Eu sei, as circunstâncias elas vêm para esmagar a nossa fé e de alguma forma nos dizer, pregar para nós de que realmente não vai acontecer. Mas Ele está encorajando aqueles irmãos dizendo, olha, o que vocês têm de mais precioso, não percam, guardem a fé no coração de vocês. Como é que a gente guarda a fé? A palavra de Deus nos diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É ouvir mais a palavra de Deus do que ouvir as circunstâncias. É ouvir mais a palavra de Deus do que ouvir as palavras negativas. É ouvir mais a palavra de Deus do que ouvir o noticiário lá no jornal. É ouvir mais a palavra de Deus do que ouvir o médico algumas vezes. Não estou dizendo para você não ouvir o médico fazer loucura, porque já teve crente que morreu que fez loucura. Não quero nem saber do médico, eu só quero saber de Deus. Não tomou remédio e morreu. Deus nos deu inteligência. Não é isso, mas inclinarmos os nossos corações à palavra de Deus e sermos alimentados pela palavra de Deus que gera fé nos nossos corações de tal maneira que mesmo diante de um impossível a gente continua acreditando. Como não faz sentido, como não estou vendo nada, como falaram que não vai dar certo, mas a nossa fé não está apoiada nas circunstâncias, naquilo que os nossos olhos podem ver, mas a nossa fé está apoiada na palavra e nas promessas do Senhor para as nossas vidas. De mais precioso, mais valioso que um ouro puro, Ele vai dizer, é a fé que vocês têm. Romanos 5, 3 a 5 diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança produz experiência, experiência produz esperança. A esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Está dizendo que a tribulação, Paulo aos Romanos aqui vai produzir algo, experiência, esperança. Ou seja, tanto Pedro como Paulo também fala muito sobre isso, que essas tribulações, essas situações e circunstâncias da vida, de alguma forma estão trabalhando em nosso favor, porque se o que temos de mais precioso é a fé, e estas coisas na verdade de alguma forma servem para aumentar, fazer crescer a nossa fé, depois que a gente passa nós fomos fortalecidos. Agora estamos mais fortes para enfrentarmos um próximo desafio. Versículo 8 ele diz, mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Isso aqui é fé, né? Ele está falando, vocês não viram Jesus, mas mesmo sem tendo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória. O que ele está dizendo? Que fé, de alguma forma, gera o quê? Alegria. Está falando, vocês não viram, mas vocês creem. Isso resulta em alegria. Olha que coisa incrível. Quando eu creio em Deus, quando eu creio na palavra de Deus, de alguma forma, isso gera alegria na minha vida. Por quê? A situação está difícil, mas eu creio em Deus. A situação está complicada, mas eu creio na palavra de Deus. Está muito difícil, mas eu creio nas promessas de Deus. Eu não sei você, mas eu me lembro quando eu era criança, eu nem sei se existe mais isso, mas eu me lembro, eu acho que era na casa da minha avó que eu ia, talvez você até tenha isso até hoje, a caixinha da promessa, né? É claro que a Bíblia não tem só promessa, tem muitas coisas na Bíblia, mas eu não sei quantas promessas tem, era uma caixinha cheia de promessas. Você já parou para ler todas as promessas? Então na verdade é exatamente isso. Ele está dizendo, olha, mesmo sem tê-lo visto, mesmo vendo, vocês o amam, vocês amam Ele, e isso resulta em alegria, vocês se alegram, é claro, porque quando nós confiamos em Deus, quando nós conhecemos o Deus que nós servimos, de alguma forma isso gera alegria nos nossos corações. Eu não sei como, mas eu sei que Deus está comigo. Eu não sei como é que vai ser, mas eu li na palavra o Deus que eu sirvo.
Eu estou com o mar na minha frente, mas Gui, eu li lá no Êxodo, né? Deus abriu o mar. Gui, então se ele abriu o mar, uma das coisas que a gente sabe, um dos atributos que a gente conhece, características do caráter de Deus, qual é? Ele é imutável. Bom, se ele abriu o mar uma vez, ele pode abrir de novo. Então eu estou com o mar na minha frente, ele abriu uma, ele abre duas, ele abre 5, ele abre 10, porque ele não mudou. E de alguma forma, quando nós amamos a Deus, de alguma forma, quando nós andamos com Deus, existe uma alegria que enche os nossos corações. A fé gera alegria, é o que ele está dizendo aqui. Versículo 9 ele diz: obtendo o alvo dessa fé, que é a salvação da alma. E aqui eu acho que ele está falando sobre o ápice, né, da nossa fé, que é a certeza da nossa salvação. Ou seja, mesmo que tudo não saia da maneira que eu achei que deveria sair, ele está dizendo: nós temos fé que somos salvos e de que um dia estaremos na eternidade com o Senhor. E na eternidade com o Senhor, talvez no momento está sofrendo, mas lá não haverá sofrimento. Talvez no momento não tenha muitos motivos de alegria, mas lá terá muita alegria, não terá tristeza, não terá choro, não terá lágrimas, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. E na verdade, sobre todas estas coisas, ele está dizendo aqui, essa na verdade é a nossa esperança. Por todos estes motivos aqui nós podemos nos alegrar, independente da circunstância que nós estamos vivendo. Eu vim te encorajar nessa noite com essa palavra, porque tenho percebido que na verdade o diabo tem tentado prender tantas pessoas que estão em um ambiente como esse, que creem em Deus, que servem a Deus, mas muitas vezes tristes, muito abatidos. Afinal, não saiu do jeito que eu planejei, não saiu da forma que eu tinha planejado, então agora eu vou ver triste para o resto da vida. O Senhor está dizendo para você, você tem motivos para sorrir hoje. É como aquela palavra, eu adoro essa passagem, aquela palavra que Deus, por meio do profeta Jeremias, manda ao povo que estava no cativeiro da Babilônia. Ou seja, a circunstância não era boa. Foram 70 anos de Babilônia. O povo de Jerusalém levado à Babilônia, e lá ficariam 70 anos. Alguns morreram, outros nasceram na Babilônia, longe de casa, longe dos sonhos. E ali na Babilônia, tristes, muitos deles. E Deus, por meio do profeta Jeremias, diz a ele: escreve uma mensagem, manda uma mensagem para o meu povo que está no cativeiro na Babilônia. E a mensagem de Deus para aquele povo foi a seguinte: olha, vocês estão aí, é por tempo determinado. Eu já havia falado que seriam 70 anos. Mas no tempo que se cumprir os 70 anos, eu vou tirar vocês deste lugar. E talvez o povo estava pensando: bom, a gente sobrevive 70 anos, e depois de 70 anos a gente volta para Jerusalém, e ali a gente volta a viver. E Deus dá uma palavra poderosa para aquele povo. Deus vai dizer o seguinte para eles: olha, não, na verdade, enquanto vocês estiverem aí na Babilônia, neste lugar que vocês estão pensando, não existe a possibilidade de alegria nesse lugar. Deus traz uma palavra e diz: não, vocês devem, sabe fazer o que na Babilônia? Vocês devem plantar na Babilônia, e até na Babilônia colher aquilo que vocês plantaram. Vocês devem na Babilônia, sabe fazer o que? Se casarem, casem-se, tenham filhos aí na Babilônia. Quando a gente fala sobre casamento, a gente fala sobre filhos, nós estamos falando sobre o que? Sobre sonhos, sobre olharmos para o futuro, sobre perspectiva de futuro. E Deus de alguma forma estava dizendo para aquele povo: olha, vivam neste lugar, não apenas sobrevivam neste lugar. Eu sei que a Babilônia não é o lugar ideal, eu sei que a Babilônia não é o lugar que vocês sonharam e planejaram, mas é possível até na Babilônia sonhar, é possível até na Babilônia se alegrar, é possível até na Babilônia plantar, e não apenas plantar, mas colher. Ele diz: orem pela paz desta nação, orem pela paz do lugar onde vocês estão. Deus estava dizendo para eles o seguinte: olha, é possível até na Babilônia sorrir, é possível até na Babilônia ter
esperança. É possível até na Babilônia ter a expectativa de que dias melhores estão chegando. E talvez esta seja a tua fala nesta noite: Gui, eu estou na Babilônia. Gui, eu estou neste lugar sem perspectiva. Gui, eu estou neste lugar sem alegria. A minha alegria foi roubada, talvez por N motivos, mas eu vim nesta noite te dizer algo: é possível sorrir aonde você está. Talvez você esteja na Babilônia, mas Deus está te dizendo: planta aí na Babilônia. Talvez você esteja neste lugar onde você pensa: não tem como eu colher. Deus está dizendo: planta que você vai colher. Talvez você está neste lugar, você perdeu uma pessoa querida. Talvez você está pensando: Gui, não tem como eu sonhar, não tem como eu olhar para frente, a minha vida travou. Deus está dizendo: até na Babilônia, case, tenha filhos, sonhe, olhe para frente, porque o Deus Todo-Poderoso está com você. E até na Babilônia é possível sorrir, até na Babilônia é possível produzir, até na Babilônia é possível ter sonhos e olhar para o futuro. Porque a questão não é a Babilônia, a questão é quem está comigo na Babilônia. A questão não é a situação difícil que eu estou enfrentando, a questão é quem está comigo nessa situação. A questão não é o tamanho da adversidade que eu estou enfrentando, a questão é quem é que está comigo nesta adversidade. A notícia que eu vim para te dar nessa noite é de que Deus está com você, independente do lugar que você esteja, independente da situação que você esteja enfrentando, independente da circunstância que você está passando. Deus, o Todo-Poderoso, está com você. Esperança viva, ela não morreu, Ele vive, Ele reina sobre tudo, sobre todos. Por isso, até na Babilônia, nesse lugar que você está, você pode ter esperança e sorrir. Cutuca a pessoa que está do teu lado e diga para ela: sorria, meu irmão, sorria, minha irmã. É possível sorrir hoje, em nome de Jesus. Receba a alegria do Senhor nessa noite.